questão que eu coloquei aqui, né, foi 2, acontecimento em Portugal, ainda faz parte dessa parte aí da vinda da família real portuguesa, tá? Acontecimento em Portugal que deu força para o processo de independência do Brasil, tá? Aí tem lá, letra A, Revolução Liberal do Porto, letra B, a vinda da família real para o Brasil, letra C, Guerra Civil Portuguesa, letra D, Guerra das Laranjas e letra E, terremoto de Lisboa, tá? O que acontece, gente? A resposta correta aí é a letra A Revolução Liberal do Porto, porque ele fala de um acontecimento em Portugal, tá? Então, o que acontece? A família real portuguesa veio para o Brasil fugindo da invasão francesa. Só que os franceses, eles, né, o Império Napoleônico, ele cai quando Napoleão é derrotado, né, na guerra lá contra a Rússia. E aí os portugueses expulsam os franceses. Então não há mais motivo para que a família real portuguesa continue no Brasil. Então as cortes portuguesas começam a pressionar Dom João VI a voltar para Portugal, porque não há mais sentido dele ficar aqui no Brasil. Só que Dom João ele gosta de ficar aqui, não quer voltar para Portugal, né? Paralelamente, com a derrota de Napoleão, há um episódio acontecido na Europa, que é o Congresso de Viena, em que as nações absolutistas elas se reúnem para reafirmar o absolutismo na Europa e para demarcar, né, o mapa europeu, que tinha sido modificado devido às inúmeras invasões, né, napoleônicas. E esse congresso, né, esses representantes do Congresso de Viena, dizem que não reconhecem os representantes portugueses porque o rei de Portugal não está em Portugal, está numa colônia. Então, o que o rei faz, Dom João VI? Ao invés de voltar para Portugal, ele eleva o Brasil da categoria de colônia para Reino Unido de Portugal. Então, é mais uma outra etapa para a independência. Primeiro a abertura dos portos, depois a elevação do Brasil a esse Reino Unido, né, de Portugal. Então, o Brasil ele meio que deixa de ser uma colônia, né? E aí as cortes portuguesas, né, começam a pressionar Dom João VI a que volte, né, para Portugal. Nessas modificações todas, principalmente em relação ao fim do Pacto Colonial, os comerciantes portugueses que saem perdendo muito com essa situação, porque se os brasileiros podem comprar diretamente dos ingleses, eles não vão pagar mais caro, né, por um intermediário português. Então, essas cortes começam, né, a exigir a volta de Portugal do rei de Portugal e se rebelam na cidade do Porto, né? Acontece uma rebelião liberal, né? Pondo fim ao absolutismo português, porque essas cortes portuguesas elas vão, né, formular uma constituição que vai limitar o poder do rei de Portugal, exigem a volta, né, do rei de Portugal e exigem que o Brasil volte à condição de colônia, tá? Então, a resposta, né, da número 2 é a Revolução Liberal do Porto. Porque o que vai acontecer? Dom João é pressionado a voltar, né, perdendo os seus poderes absolutistas, só que ele volta para Portugal, mas ele deixa, né, o filho dele aqui no Brasil, que é Dom Pedro, futuro Dom Pedro I, tá? Então, né, dizem que quando ele voltou para Portugal, ele teria dito para o filho dele: antes eu perco o Brasil para ti, que é meu filho, do que para qualquer aventureiro, para um aventureiro qualquer, tá? Porque ele vai para Portugal sabendo que o seu poder está limitado, tá? Então, essa tentativa de recolonização que as cortes portuguesas fazem com o Brasil vão fazer com que os brasileiros comecem a pensar em independência, porque o Brasil, durante esse período em que a família real ficou aqui,
conseguiu, né, os brasileiros conseguiram uma certa liberdade de comércio, conseguiram uma certa modernização na cidade, e aí, de repente, as cortes portuguesas não, volta o rei, limita o poder do rei, e o Brasil volta a ser novamente uma colônia, a volta do pacto colonial. Então, isso, né, é uma coisa que os brasileiros não vão concordar. Então, aí começa a se surgir uma tentativa de se pensar um projeto de independência, né? E aí surgem alguns grupos políticos para se pensar esse projeto, né? A gente chama de partidos, mas são grupos políticos, né? Existe o Partido Português, que está defendendo o interesse desses comerciantes portugueses, dessas cortes portuguesas, ou seja, que o Brasil volte à condição de colônia, já que, lembrando, né, ele estava nesse momento na condição de Reino Unido a Portugal, não havia mais pacto colonial. O Partido Brasileiro, que são os grandes proprietários de terras e escravizados, né? A gente não pode esquecer que o Brasil era, né, uma colônia e cuja estrutura, né, de uma colônia de exploração são grandes propriedades de terra, né, utilizando da mão de obra de escravizados africanos, né? Então, essa elite que se reúne no Partido Brasileiro quer independência, mas não quer mudança social, tá? E aí, gente, a gente tem que lembrar também que tinha acontecido, né, há pouco tempo, em 1804, a independência do Haiti, né, que era um medo muito grande dessas elites, né, coloniais de acontecer com as colônias o que aconteceu com o Haiti, que foi uma independência liderada por um grupo de escravizados, né, que realmente deu liberdade aos escravizados, coisa que não aconteceu em nem nos Estados Unidos. Quando se tornaram independentes, eles acabaram com a escravidão. A escravidão acabou um pouco depois, né? Teve lá até a Guerra de Recessão. Enfim, gente, então esse grupo brasileiro queria sim, né, a independência, queria liberdade de comércio, não queria volta à condição de colônia, né, para o Brasil, mas ao mesmo tempo eles não queriam mobilização popular, eles não queriam dividir as terras, eles não queriam libertação dos escravizados, tá? E havia um grupo que é chamado aí de Partido Radical, que é formado pela classe média, advogados, médicos, jornalistas, que querem, né, uma independência e querem direitos, né, mais populares. Libertação, né, dos escravizados, divisão das terras, e que o Brasil vire uma república, né? Então, assim, são esses três grupos, né, que se põem ali naquele processo de independência. E aí, uma coisa que eu sempre pergunto para os meus alunos, né, é se eles não têm a curiosidade de saber por que cargas d'água o processo de independência brasileiro é conduzido por um português, né? Porque Dom Pedro era português. Ele não era um português qualquer. Ele era um português, filho do rei de Portugal e herdeiro do trono português. Então, por que ele conduziria a independência, né? Tanto é estranho tanto você pensar nele como condutor da independência, como é estranho você pensar para os brasileiros, né? Por que ele vai conduzir essa independência? Para então, para o Dom Pedro, seria bom, né? Porque era uma forma, ele não seria rei de Portugal agora, né? Porque o pai dele estava muito vivo. Ele, se fosse rei, teria que obedecer às cortes, né? Não seria mais um rei absolutista. E era uma forma de não perder totalmente o Brasil, né? E no caso dos brasileiros, né, que se juntaram com Dom Pedro para conduzir a independência, era uma forma de que essa independência fosse conduzida sem modificações sociais, ou seja, né, leia-se, sem dividir as terras, né, e sem libertar os escravizados, que era, né, a principal mão de obra, né, desse Brasilzão nosso aqui de meu Deus, tá? Então, por isso, né, os acontecimentos em Portugal acabaram refletindo aí nessa independência, né, que proclamada, né, lá em o Grito de Ipiranga, né, dado lá no dia 7 de setembro de 1822, né, por Dom Pedro, né, às margens do rio Ipiranga, e o Brasil é
dentro da América Latina, ele é o país que vira uma monarquia e não uma república.